Nesse último dia 1º de junho, que foi no domingo, ocorreu um fato, um registro de um homicídio na cidade de Carlos Chagas, em que um indivíduo de 65 anos de idade, um homem de 65 anos de idade, desferiu um golpe de arma branca, de faca, contra a vítima de 24 anos, que foi socorrida e chegou a óbito ao chegar ao hospital. Esse fato aconteceu, então, na cidade de Carlos Chagas, na Avenida Frei Simeão, no bairro Paulino Benevides. Segundo os dados da ocorrência, uma guarnição policial tomou conhecimento que havia uma pessoa caída ao solo nessa rua, nessa Avenida Frei Simeão, e que essa vítima estaria ferida por arma branca. Chegando ao local, a vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital da cidade de Carlos Chagas, mas chegou já sem vida naquele hospital. O autor ele foi localizado bem próximo à Rua dos Fatos, ainda próximo ao local, e estava também ferido e foi também socorrido ao hospital, onde está agora internado sob os cuidados aí de escolta policial. Então esse é um fato que, segundo o próprio autor, essa vítima teria desferido um tapa no seu rosto e teria agredido também o seu sobrinho, sendo que ele se apossou dessas duas facas, e utilizando uma delas feriu com apenas um golpe a vítima. As duas facas foram utilizadas aí pelo autor, elas foram localizadas pela guarnição policial e apreendidas no procedimento. Lembrando que o autor utilizou apenas uma delas para dar apenas um golpe na vítima. Então ele está sob escolta policial e o caso agora fica sob investigação da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Carlos Chagas para apurar todos os fatos, e encaminhar aí esse autor para o presídio, onde ficará à disposição da Justiça. Tivemos também cumprimentos de mandados de prisão na nossa regional. Esse primeiro cumprimento de mandado de prisão ocorreu na cidade de Carlos Chagas, na rua São Paulo, em que um indivíduo de 21 anos de idade ele foi localizado aí com um mandado de prisão em aberto e foi preso, encaminhado para o presídio, e o juiz da comarca de Carlos Chagas será comunicado dessa prisão. Esse autor ele responde na Justiça por crimes relacionados aí a tráfico de drogas. Então, ele foi encaminhado ao presídio regional, aqui na cidade de Nanuco, ficando agora à disposição da Justiça. Tivemos também o cumprimento de um outro mandado de prisão, desta vez aqui na cidade de Nanuque, na Avenida Belo Horizonte, em que um indivíduo de 44 anos de idade, natural de Murici, estado de Alagoas, esse indivíduo estaria com um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça do Estado de Alagoas. Então, esse indivíduo foi localizado no último dia 30 de maio, nesta última sexta-feira, durante a noite, em um bar na Avenida Belo Horizonte. Então, esse indivíduo de 44 anos ele foi preso, encaminhado ao presídio regional, passando aqui pela Delegacia de Polícia Civil de Nanuque para cumprimento desse mandado. Após isso, o indivíduo fica aguardando, então, no presídio regional, e o juiz da comarca de Nanuque será comunicado, bem como a comunicação ao Poder Judiciário do Estado de Alagoas. Então, esse indivíduo aí, natural de Murici, do Estado de Alagoas, ele estaria aqui na cidade de Nanuque, respondia na Justiça de Alagoas aí, por crimes envolvendo aí facções criminosas. E é considerado um indivíduo de alta periculosidade. Ficará agora à disposição da Justiça. Nessa última terça-feira, 27 de maio, na rua Ubá, aqui na cidade de Nanuque, um indivíduo de 44 anos ele foi preso em flagrante por conta aí de crime relacionado ao tráfico de drogas. A ocorrência dá conta de que naquela rua Ubá, em uma residência, estaria ocorrendo uma intensa movimentação de usuários naquela localidade. Então, durante a abordagem, foram localizados lá e visualizados esses indivíduos, usuários, estariam adquirindo substâncias entorpecentes. Então, esse indivíduo dessa residência foi preso em flagrante por conta aí de estar de posse aí de 17 pedras de substância semelhante a crack, 2 buchas de substância semelhante a maconha, além de valores em dinheiro e outros objetos relacionados a traficantes de drogas. Então, esse indivíduo foi autuado em flagrante e foi encaminhado ao presídio regional local, onde agora aguarda a decisão da Justiça. Tivemos também uma outra ocorrência relacionada à traficância de drogas, em que 3 indivíduos foram abordados na rua Japurá, na Vila Machado, na cidade de Serra dos Aimorés. 2 homens de 19 e 22 anos de idade eles foram presos em flagrante por conta aí de tráfico de drogas, e um adolescente de 16 anos, que foi apreendido, mas foi liberado ao seu responsável legal. Esses indivíduos também estariam nessa rua Japurá, em uma residência, praticando aí atividades típicas aí, de crime de tráfico de drogas. Então, durante a abordagem, foram verificados aí usuários frequentando esse local, e a apreensão de 49 pedras de substância semelhante a crack,
uma bucha de substância semelhante à maconha, um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, além aí de um celular e valores em dinheiro, que é comum nessas ocorrências relacionadas a tráfico de drogas. Então, 2 indivíduos aí de 19 e 22 anos de idade foram encaminhados ao presídio regional local e o adolescente foi liberado ao seu responsável legal. Esse procedimento é encaminhado para a justiça para que esses indivíduos possam responder por crimes de tráfico de drogas. Tivemos também algumas ocorrências relacionadas a crimes de trânsito. Então, nesse último dia 26 de maio, na última segunda-feira, um indivíduo de 34 anos de idade ele foi abordado na condução de um veículo automotor e esse veículo estaria com reclamação de furto e roubo em outra localidade. Esse fato aconteceu na Praça Péricles Gonçalves, na cidade de Serra dos Aimorés. Então, esse indivíduo, durante ali a inspeção do veículo, verificou-se que as placas pertenciam a um outro veículo na cidade de Itabirito e que estaria com essa queixa de roubo na cidade de Itabirito, Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, esse autor foi preso, passando pela delegacia de polícia, foi ouvido e encaminhado ao presídio regional local para responder aí por crime relacionado aí à adulteração de sinal identificador de veículo. Esse veículo também passará pela perícia criminal para a produção de laudo, né, para verificar a procedência e a origem desse veículo. Normalmente, veículos que são adulterados, trata-se de uma atividade aí para ocultar a origem desses veículos. Muitas vezes a própria autora ali que foi presa, né, nessa circunstância pode nem ter conhecimento, mas agora terá que provar aí a sua inocência na justiça. Tivemos uma ocorrência relacionada aí à prisão em flagrante por conta de uso, né, de substância entorpecente ou substância alcoólica, né, na condução de veículo automotor. Esse fato aconteceu na Avenida Santos Dumont, aqui próximo ao estádio municipal, né, aqui na cidade de Nanuque, nesse último domingo, de 1º de junho, em que esse indivíduo estaria conduzindo um veículo Gol e teria abalroado um outro veículo que estava estacionado no local, causando aí danos a esse veículo e teria evadido do local pela Avenida Brasil. Então, nessa circunstância, a guarnição de polícia militar abordou esse veículo e, durante essa ocorrência, verificou que esse indivíduo estaria embriagado, né, ou com sinais de embriaguez, bastante agressivo, né? Então, ele foi preso nesse momento aí por conta de estar conduzindo veículo automotor sob o efeito aí de substâncias alcoólicas. Então, ele caminhado para a Delegacia de Polícia Civil daqui da cidade de Nanuque, ele foi ouvido, a autoridade policial de plantão arbitrou fiança, ele pagou, foi liberado, mas responde na justiça agora por essa espécie de crime, né, que é conduzir veículo sob o efeito de substância álcool ou substância entorpecente. Mas é bom lembrar que tem também as implicações administrativas sobre o veículo, como, por exemplo, multas relacionadas a esse fato, né, que pode chegar aí a R$ 2.934, além de processo administrativo de cassação da CNH. Algumas ocorrências agora relacionadas a furto, né, em que pessoas passaram por essa delegacia de polícia e foram encaminhadas ao presídio regional, aqui na cidade de Nanuque. Então, nessa última terça, 27 de maio, na rua ou avenida Ivo Dantas Lages, aqui na cidade de Nanuque, nas proximidades do bairro Romilda Ruas, um indivíduo de 21 anos de idade ele foi preso em flagrante por conta aí de furto de cabos de cobre ou fios. Então, naquele momento, ele foi preso em flagrante e foram apreendidas uma faca e um alicate que estava na posse dele, sendo que ele estaria utilizando aí para cortar esses cabos e fazer a venda depois desse material de cobre. Então, esse indivíduo foi flagrado, preso em flagrante, ouvido na Delegacia de Polícia Civil e foi encaminhado para o presídio regional aqui da cidade de Nanuque. Então, trata-se de crime de furto, então esse indivíduo agora responde na justiça por esse tipo de crime. Na última terça-feira, 27 de maio, tivemos também a prisão de uma pessoa de 38 anos de idade, um homem, né, que teria praticado aqui um crime de furto na rua São João del Rei, em uma loja de departamentos, em que esse autor teria furtado naquela loja ali alguns itens de alimentação e também um item eletrônico. Ele foi localizado com esses objetos, né, já tinha consumido alguns itens, mas foi localizado com o objeto eletrônico, então ele foi preso em flagrante, esses objetos apreendidos. Então, esse indivíduo também foi encaminhado ao presídio regional local aqui na cidade de Nanuque. Esse fato aconteceu, então, na última terça-feira, 27 de maio. Tivemos também um indivíduo preso na cidade de Carlos Chagas, né, nesse último dia 29 de maio, na última sexta-feira, na última quinta-feira, em que esse indivíduo aí de 22 anos de idade teria subtraído itens de um supermercado na área central
de Carlos Chagas, na Avenida Capitão João Pinto. Esse indivíduo, então, teria saído do local sem efetuar o pagamento, né, desses itens. Ele foi preso em flagrante com esses objetos, né, esses itens aí de supermercado, e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. Ele também foi encaminhado, né, teve a sua prisão ratificada, foi encaminhado ao Presídio Regional aqui na cidade de Nanuque, onde responde agora por crime de furto. Lembrando, né, dessas ocorrências de crimes de furto, aí, em certos casos, independe do tamanho ou do valor do objeto, né, havendo a subtração de coisa alheia móvel, configurado aí o crime de furto, né? Todavia, esses indivíduos terão aí a possibilidade de defesa depois, em juízo já, né, para avaliar aí a sua situação de ser condenado ou absolvido aí pelo magistrado. Tivemos também algumas ocorrências na região de Águas Formosas, que compreende um limite de 7 municípios, onde temos também a nossa Delegacia de Polícia Civil. E um fato que foi registrado por lá, no último dia 30 de maio, nessa última sexta-feira, na cidade de Bertópolis, em uma aldeia Machacali, próximo, nas proximidades do córrego Pradinho, em que um homem de 55 anos de idade, né, um indígena, ele foi localizado sem vida já às margens de uma estrada rural naquela aldeia, e sendo que a perícia criminal aqui da cidade de Nanuque foi acionada para comparecer a esse local. E diante das circunstâncias que envolvem a morte desse indígena, o corpo foi encaminhado ao ML aqui na cidade de Nanuque para o exame médico legal. O procedimento, né, será feito todo pela Delegacia de Águas Formosas, onde será feita essa investigação pela delegada titular daquela cidade, para averiguar as circunstâncias em que aconteceu essa morte. Se se tratar de morte violenta, terá então se consumado aí um homicídio, então ele será investigado. Então esse homem, né, de 55 anos de idade, encontrado já sem vida, né, às margens dessa estrada, né? Lembrando que trata-se de uma pessoa que fazia uso de bebida alcoólica e teria sido visto, né, um dia antes aí sob o efeito de bebida alcoólica. Mas como se trata de uma situação que houve dúvidas no momento da avaliação pericial, encaminhou para o IML para que seja feito então para dirimir essa dúvida se trata ou não de morte violenta. Tivemos também o cumprimento de um mandado de prisão na cidade de Águas Formosas, nessa última quinta-feira, né, 29 de maio, em que uma pessoa de 62 anos de idade ele foi preso, né, que já respondia na justiça por crime de homicídios, e havendo essa condenação a mais de 5 anos aí de reclusão, então ele foi preso em razão desse mandado de prisão que havia sido expedido em seu desfavor. Ele foi encaminhado ao presídio regional local, onde ficará à disposição da autoridade judicial para cumprir essa pena. E tivemos também uma outra situação envolvendo adulteração de veículo automotor, em que um indivíduo de 42 anos de idade foi flagrado, né, conduzindo uma motocicleta que seria emplacada na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, e em consulta aos sistemas de informação, a guarnição policial descobriu que essa motocicleta estaria com queixa de furto ou roubo naquela localidade. Então, essa motocicleta foi apreendida, levada para o pátio, onde será periciada para determinar aí a sua origem, né, pela delegacia lá de Águas Formosas, e esse indivíduo foi preso em flagrante por conta desse crime, foi autuado, teve a sua prisão ratificada na delegacia de Águas Formosas e encaminhado ao presídio regional em Águas Formosas, né, onde ficaria à disposição aí da autoridade judicial.